Fala galera, é o professor André de Geografia. Mais uma vez, vamos falar agora sobre globalização, um assunto que todo mundo acha que sabe, mas às vezes não sabe conceituar e acaba se atrapalhando. Mas hoje a gente vai quebrar estereótipos e vai falar sobre esse fenômeno muito importante no capitalismo mundial, beleza? Após essa breve explicitação, você vai ter aí questões que foram retiradas da plataforma SAI para fazer, beleza? A gente vai fazer junto. Tranquilo? Então, galera, o que seria globalização? Beleza? André, eu não sei o que é globalização, mas vamos lá. É um processo, gente, um fenômeno que intensificou a política, a economia e a cultura de escala mundial, ou seja, marcada pelos avanços, principalmente nos meios de transporte e comunicação. É basicamente aquele mapinha ou aquele gráficozinho, aquela charge ou aquela imagem em que você, em determinada época do ano, ou em determinado período da história, você tem um planeta muito grande, ou seja, com escalas onde você demorava dias para você se movimentar. E ao longo dos anos, esse planeta ele vai diminuindo, porque tanto a comunicação quanto a tecnologia, elas avançaram, e dessa forma você conseguiu integrar o planeta de uma forma geral, ou seja, o que você consegue... Eu estando aqui no Rio de Janeiro, eu consigo falar com uma pessoa que mora onde? Em Kiribati, na Oceania. Uma ilhazinha lá. Imagina só, trocar mensagens instantâneas. Além disso, você tem aí a inserção, por exemplo, de tecnologia no seu cotidiano do mais variado tipo. Desde que seja quanto aos passos que você dá, a sua... seus batimentos cardíacos ou o seu GPS, ou seja, tudo isso está dentro, por exemplo, desse fenômeno que é muito importante. Além disso, ele vai ter, por exemplo, o meio técnico-científico como uma forma concomitante e simultânea de atuar nessa nova era do capitalismo mundial. Essa nova época do capitalismo contemporâneo, ou seja, esse meio técnico científico informacional que você sempre vê na sua apostila, no seu teste, na sua prova, no vestibular, ele compreende essa atual fase dos processos de transformações da natureza e da construção do espaço geográfico, ou seja, através da técnica, da ciência e dos fluxos de informação, você meio que integra o mundo de uma forma que você não tinha visto isso antes. Isso vai ser fundamental, por exemplo, para ditar a economia em escala mundial. Beleza? Vamos aí nas questões e mais à frente a gente fala um pouco mais. Acompanha comigo aí. Com a globalização, ampliaram-se as facilidades de comunicação e, consequentemente, a transmissão de valores culturais. Assim, observa-se que as diferentes culturas e os diferentes costumes podem se interagir, sem necessidade de integração territorial. Entretanto, observa-se também que esse fenômeno não se dissemina de forma igualitária, de modo que alguns centros economicamente dominantes transmitem em maior número os seus elementos culturais. Exatamente. Quando você pega para ver um filme, o que você prefere? Ou o que você tem mais acesso? Você vê principalmente filmes norte-americanos, ou seja, filmes que foram feitos nos Estados Unidos e que têm grande disseminação pelo mundo. Outra consequência do capitalismo, por exemplo, é você ver russos ou japoneses tendo grupos de escola de samba tocando uma característica da nossa cultura, tudo bem? E assim sucessivamente. Você vê, a partir desse fenômeno, atitudes que eram impensadas, por exemplo, lá no século XIX, ou seja, algo que é contemporâneo hoje. Então vamos às alternativas. Sobre o processo explicitado no texto, é correto afirmar que: letra A. Há uma padronização dos modos de ser e agir com base em uma referência dominante, fazendo sucumbir muitas vezes os valores locais e tradicionais. Letra B. Diferentes culturas ou diferentes costumes não interagem se não houver uma conexão territorial. Letra C. As datas como Halloween, apesar de serem comemoradas no mundo todo, não representam por si só esse processo homogeneização cultural. Letra D. A internet está cada vez mais distanciando as questões culturais, principalmente aquelas dominantes, que estão sendo substituídas pelas culturais locais, atualmente bastante divulgadas. E letra E. A homogeneização ocorre exclusivamente no setor da gastronomia, por meio dos food trucks. Vamos lá. A questão certa é a letra A. Ou seja, com esse grande fluxo de informação aliado à comunicação, ao transporte,
à informática e tecnologia, você tem, de certa forma, a padronização dos modos de agir e ser. Por exemplo, o seu tênis, ele pode ser de Taiwan, pode ser da Indonésia, pode ser do Brasil, pode ser da Argentina, ou seja, independente de onde ele for, ele vai estar, de certa forma, uma pessoa no Brasil, ele consegue usar aqui e, por exemplo, lá em Singapura é o mesmo tênis que foi produzido, por exemplo, no México. Ou seja, você tem uma padronização de modos de ser e agir, de certa forma. E a tecnologia, ela, de certa forma, mostrou isso para a gente, ela tornou isso latente na sociedade. Beleza? Então, essa aí é a resposta, letra A. Um abraço, galera.